Fala, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? E quando tu tira tua moto do mecânico e ela continua com os mesmos problemas com os quais ela entrou lá? Mano, isso é F. É complicado, irrita, muitas vezes tira até o sono, dependendo do modo como tu precisa da tua moto, dependendo do quanto tu precisa da tua moto pro dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque é uma experiência que infelizmente eu tive bem recentemente até, e tenho tido há alguns meses. E também vamos falar do que a gente pode fazer, né? Quais recursos a gente pode utilizar, de quais recursos a gente pode se valer em situações assim. Algo que me fez pensar um pouco mais foram alguns comentários que alguns de vocês deixaram em vídeos passados aí, que eu compartilhei brevemente um pouco dessas minhas experiências negativas que eu tive. Então me fez pensar aqui em algumas coisas aqui, e vamos levantar essa bola para a gente debater um pouco sobre isso. Um assunto meio aleatório, mas que vocês devem ter percebido aí pelas imagens, é que eu estou utilizando uma câmera diferente e também um ângulo de câmera diferente. Então eu estou fazendo a nível de testes mesmo. Tem a ver com o que eu comentei lá pelo Instagram a respeito do suporte de câmera peitoral que eu comprei recentemente. E quero saber o que vocês acham. Se aprovou, se não aprovou, se vocês gostaram mais do que o ângulo utilizado antigamente aqui no canal, para a grande maioria dos outros vídeos. Eu gostei até, mas eu acho que tem prós e contras. Acho que esse ângulo atual aqui, ele mostra mais a moto, né? É possível visualizar ali o odômetro, principalmente, o velocímetro também de forma mais clara, né? Os meus comandos aqui no guidão, na questão da aceleração, do pisca e tudo mais. Em contrapartida, a gente perde um pouco do detalhamento do caminho, né? Tendo em vista justamente que o guidão ocupa grande parte da tela aí. Mas quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso, tá? Te lembro, claro, de ritualizar, ritual padrão no canal, te inscreve, avalia esse conteúdo aqui. Para quem não sabe, isso apoia muito o canal. Quer um primeiro método de apoiar o canal? Te inscreve, não sai desse vídeo sem te inscrever, avalia esse conteúdo. E para gerar engajamento, para aumentar o engajamento e deixar o vídeo lá para cima, também comenta aí embaixo, belezinha? Fez isso? Pagou o vídeo, apoiou demais. Bora discutir sobre o que fazer de fato quando tu persiste com um problema na moto. Inclusive, nesse exato momento, eu tô rodando com a minha moto estando com um problema. E é um problema bem chato que, na verdade, eu não consegui sequer diagnosticar o que é pontualmente, né? Eu não tenho certeza com o que a moto tá. Eu tenho suspeitas baseadas em alguns indícios que a moto apresentou e também me baseando em, digamos que, um diagnóstico que eu fiz de acordo com exclusão de coisas que não parecem ser ou que não são. Isso deve ter ficado bem confuso, tá? Eu sei, mas vou explicar melhor de outro jeito. Vou deixar linkado aí no card para quem não assistiu o principal ou um dos principais vídeos que eu relato sobre o tipo de problema com a qual minha moto está sofrendo, mas de uma forma bem breve, tá? Se eu deixar a moto bater um nível de combustível no tanque próximo de entrar na reserva, por algum motivo ela passa a falhar, até meio que em alguns segundos o motor morrer completamente, a moto apagar. E aí eu tento fazer a moto pegar novamente e ela não vira arranque, ela não se mantém em funcionamento, com o motor em funcionamento, dando indícios de que parece que está de alguma forma afogada. Parece que a moto está afogada, né, quando eu tento ligá-la. Aprendi isso da pior maneira possível, sofrendo, ficando na rua algumas vezes, ficando até mesmo na estrada, e alguma vez que outra. E aprendi a solucionar esse problema sofrendo mesmo, né? Tendo em vista que se eu mantenho a moto com um tanque 50% cheio ou mais, nenhum problema aparece.
a moto roda tranquilamente. Exceto com um cheiro de gasolina ali um pouco mais forte do que deveria, me parece estar saindo da região de alimentação da moto. Tendo em vista isso, né, esse sintoma, e também o sintoma da moto apresentar problemas com relação ao nível de combustível no tanque, todas as minhas desconfianças se voltam para a parte de alimentação da moto, que na Virago 250 é carburador, torneira de combustível no lado esquerdo do carburador e bomba de combustível no lado direito do carburador. Levando em conta o relato e a opinião, diagnóstico, por assim dizer, desse último mecânico com o qual eu deixei a moto para ele inspecionar, do qual dava conta de que o problema não era no carburador, porque ele tinha checado, tinha feito uma limpeza mais ou menos ali por cima, então não deve ser carburador. Logo, me leva a crer que o problema deva estar na torneira de combustível, ou o que é a minha principal desconfiança, a bomba de combustível, né? Algumas pessoas disseram, e existem muitos relatos, de que a torneira de combustível da Virago com o tempo realmente dá problema. Então existe até uma adaptação muito famosa que muita gente faz, que é adaptar a torneira da YBR nela, que ela aceita tri de boas. Então é uma solução bem tranquila assim que o pessoal costuma encontrar e adaptar. Mas eu não sei porquê, que eu acho que o meu problema é ali na bomba de combustível. Preciso checar, né, essas duas peças especialmente. E aí é que entra realmente o X da questão, né? O porquê que eu ainda não chequei, não verifiquei isso, estou rodando com a moto assim, me colocando em risco de ficar na rua e empenhado. Por conta do mecânico, né? Para quem não acompanhou a saga, nesse mecânico que eu citei anteriormente aqui, eu deixei a moto lá 3 vezes. E a moto voltou com o mesmo problema. Passei em mó dor de cabeça para levar a moto para lá, tendo em vista que o mecânico era do outro lado da cidade com relação de onde eu moro. Então eu tive que pagar inclusive frete, caminhonete para guinchar a moto até lá, transportar a moto até lá. Tudo obviamente eu que custeei. E a desculpa para me devolver a moto era que a moto não apresentava problema nenhum. E eu achava super estranho. Eu dizia para ele, cara, como que tu não encontrou problema? Como que esses indícios não apareceram quando tu rodou com a moto? E comigo eles aparecem. E aí, é claro, depois eu fui deduzir, né? Eu fui concluir com os meus pensamentos que ele, conforme tinha me relatado, colocava um pouco de gasolina que ele tinha para fazer os testes, né? Porque ele não descartava ser problema de combustível sujo. E a moto parava de... ou melhor, não esboçava mais aqueles problemas que eu tinha relatado. Então ele não entendia. E a conclusão que ele chegou foi que era só combustível sujo. Ele falou, cara, não sei o que te dizer, tá? A moto não apresenta esses problemas que tu tá relatando para mim quando ela tá comigo, quando eu rodei com ela. Então tudo me leva a crer que mexer no carburador ali não é combustível sujo. Troca o posto e tudo mais. Eu pensei, cara, como isso, né? Até comentei com ele, cara, não consigo entender muito bem. Enfim, me cobrou mão de obra de limpeza de carburador, me cobrou tudo aquilo que ele achou que devia cobrar, e não foi barato. E eu retirei a moto de lá, rodando poucos metros ou quilômetros depois, a moto começou a dar o mesmo problema. Logo em seguida não me atentei sobre essa questão do nível de combustível, fui me atentar um tempo depois, conforme eu fui abastecendo e fui rodando com a moto. Só que eu acho que assim, ele deveria ter diagnosticado o problema lá, né? É algo tão simples de perceber, especialmente para um profissional, para um mecânico que lida com moto todo dia, que a questão ali não era a qualidade de combustível em si, mas era a quantidade do combustível. Só que não, eu, como usuário, tive que perceber isso, tive que descobrir esse problema. Então agora eu sigo em busca de um novo mecânico, porque lá eu não levo mais a minha moto. E aí entra essa questão, né, que alguns de vocês comentaram em vídeos em que eu dissertei sobre a questão, né, contei toda a história, chorei as pitangas para vocês aqui, nos desabafos em forma de vídeo, né. E alguns comentários dava conta do seguinte, o cara falou para mim,
Cara, não larga mais tua moto no mesmo mecânico, não faz isso. Se tu larga lá 1, 2, 3 vezes, né, que é um absurdo, pra dar conta do mesmo problema, e o cara te devolve a moto igual, não larga a moto lá. E é justamente essa a minha recomendação pra ti aqui. Às vezes o cara pensa assim, não, vou deixar a moto lá porque de repente o cara não vai me cobrar muito a mais por isso, ou de repente nem vai me cobrar, né, porque ele não me resolveu o problema. Então o cara não vai ter a cara de pau ali de cobrar a hora dobrada, né? Cobrar a mão de obra como se a moto nunca tivesse entrado ali, como se fosse a primeira vez. E é aí que tu te engana, porque o cara vai te cobrar. Se ele cobra, sei lá, R$60 a hora dele lá para ele subir a moto na mesa e mexer nela, ele vai te cobrar da mesma forma. E aí cada um pode fazer a avaliação que quiser sobre isso, tá? Mesmo assim eu tenho que confessar para vocês e eu não consigo não me posicionar sobre isso. Enquanto consumidor, enquanto proprietário da moto que não entende mecânica e contratante daquele serviço, eu me senti um pouco feito de trouxa. Porque eu paguei, não foi barato, eu não vou conseguir afirmar aqui para vocês de fato quanto eu desembolsei na época, porque fazem alguns meses que eu gastei essa grana, né, com esse serviço de mecânico, mas não foi muito barato. E fato é que eu continuei com o mesmo problema, então agora eu vou ter que começar a gastar tudo de novo em outro lugar. Essa é a minha sensação atual, foi assim que eu me senti, e eu não vou nem fazer juízo de valor, tá? Quanto à postura, se isso foi certo ou errado do profissional, vocês comentem aí a opinião de vocês, né? Tem também o lado no mecânico, porque se ele dispôs de tempo da mão de obra dele para averiguar a moto, para investigar o problema, é uma mão de obra que ele não está fazendo em outra moto para outro cliente, então ele vai cobrar igual. Mas por outro lado, ele deixou um cliente insatisfeito. Então é uma faca de dois gumes, né? Tem dois lados. Cada um defende o seu lado e tá tudo certo. Nesse mecânico eu não vou mais. Tenho esse direito, né? Tô falando isso porque muitas pessoas assistem os vídeos aqui, e pessoas proprietários de motos, pessoas interessadas por moto e também mecânicos, né? Então acho que faz parte do jogo. Ele tinha o direito de cobrar pelo tempo que ele gastou ali, e eu tenho o direito de não levar a moto mais lá. E é por isso que fica, né, a minha recomendação para ti aqui. Se o mecânico na primeira vez não resolveu o problema, sei lá, dependendo da situação, tu teve que deixar a moto lá uma segunda vez, porque tu mora numa cidade pequena, que não tem muitos mecânicos, aquele ali é o único viável para ti que fica perto da tua casa, para tu encontrar outra mão de obra tu precisa rodar vários outros quilômetros, deixou lá uma segunda vez, não resolveu também o problema, cara, não fica nele, vai para uma próxima, porque tu vai ter que provavelmente fazer o que eu estou fazendo agora, tem que reiniciar os gastos, tem que começar a pagar tudo de novo, porque o cara não conseguiu resolver o teu problema. Mas e aí, o que vocês pensam sobre o assunto? Aguardo a opinião de vocês, tá? Relembro vocês de ritualizar, te inscrevem no canal e avaliem esse vídeo aqui. Nos falamos em próximas oportunidades e eu espero que eu tenha conseguido resolver essa questão na virada. Até lá!